sempre o sistema de som original do carro te agrada, não é mesmo? E se você quer dar aquela turbinada no seu som, nós listamos as principais dúvidas dos leitores do iCarros. Vem conferir! Quanto custa para trocar o sistema de som automotivo? Se o cliente for querer trocar só o aparelho, a gente vai começar a partir de R$ 550. Aí o aparelho com alto-falantes, em média, de 950 para cima. A gente já montou sistemas aqui de 80 mil, de 60 mil reais. Depende muito do que o cliente queira. O sistema completo hoje a gente vai falar a partir de uns R$ 2.500, mais ou menos. E se a grana estiver curta e tiver que escolher? Troca o aparelho ou os alto-falantes? Seria melhor a troca do aparelho, por um aparelho com mais benefícios de regulagem, com mais equalizações, com um pouco mais de potência, já vai melhorar bastante. Porque é muito melhor você ter uma regulagem no qual você chega até o limite do alto-falante do que você ter um alto-falante com pouca potência. Ao trocar os alto-falantes originais, preciso de um amplificador? Geralmente, quando o cliente quer trocar alto-falantes originais, a gente indica por um amplificador. Tá? Dependendo da questão de orçamento do cliente, a gente indica alguma coisa numa potência específica. Não é uma regra, você pode colocar alto-falantes com mais qualidades e não precisar amplificar. Preciso trocar a bateria? Nós indicamos a troca de bateria quando o projeto é muito mais potência, então para que a gente tenha uma equalização entre potência e amperagem, nós adicionamos ou trocamos bateria, para que o cliente não tenha distorção, porque a queda de bateria também pode ocasionar a queima do equipamento. A gente diz que o profissional sempre tem que checar e fazer alguns cálculos para que a amperagem esteja sempre correta, para não pôr em risco a parte elétrica do carro do cliente. Ouvir o som com o carro desligado consome a bateria? Sim, por isso não se recomenda ouvir o som do carro por muito tempo com o motor desligado. E não há um tempo determinado que você pode ouvi-lo sem descarregar totalmente a bateria. Isso depende da amperagem da bateria e do sistema de som instalado. O volume só interfere nesse aspecto se o som for muito potente. Quais os riscos de ouvir o som com o carro desligado? Dependendo do projeto que nós montarmos, você ouvir o som, né, com o carro desligado pode ocasionar o cliente ficar na mão, na rua, sem bateria do carro, e a bateria baixa também cria a clipagem, que é a distorção. Isso queima o equipamento que foi instalado, tá? Para que servem os componentes? O tweeter faz a parte aguda das frequências altas, o mid-bass, que é o médio grave, faz as frequências médias, e o subwoofer faz as frequências baixas. Como escolher melhor os componentes? Então, os amplificadores são escolhidos dependendo da questão de orçamento do cliente ou do que ele precisa para o sistema, tá? Nós temos os amplificadores que são chamados boosters, que eles tocam via fio, e temos os MOSFETs que tocam via cabo RCA. Os MOSFETs são os mais de qualidade, a gente tem mais benefícios de regulagem, cortes de frequência, ganho, etc. E os boosters são os mais simples. O que o aparelho central mandar, o booster vai só amplificar e mandar para o alto-falante. Como escolher o melhor som para o seu carro? Então, o cliente escolhe sempre o componente, geralmente dependendo do orçamento que ele quer fazer, da condição financeira e também da qualidade, né? Tem muito cliente muito exigente, tem uma pessoa que só quer fazer um upgradezinho para melhorar um pouco o sistema original. Se não quiser gastar com o subwoofer, consiga um som melhor só com um amplificador? Depende muito do gosto do cliente, né? Tem clientes que não querem subwoofer para não ocupar espaço e porque também não gostam das frequências baixas. Existem pessoas que só trocando os componentes de porta e pondo o amplificador já fica satisfeito. Onde devo instalar as caixas de som? Geralmente os tweeters eles vão instalados na coluna A e B, porque eles já realçam o palco sonoro dos carros, tá? E o restante a gente coloca nas portas para poder preservar a originalidade. Nós levamos como regra, assim, evitamos instalar alto-falantes em tampão, porque isso dá barulho no carro, o cliente fica incomodado. E evitamos cortar lata de veículo também, tá? É muito raro isso acontecer. Existem alguns kits que são instalados embaixo de banco, nós não trabalhamos porque achamos que não existe um resultado gratificante, tá? Quais os erros mais comuns ao equalizar o som? Nós procuramos instruir o cliente, geralmente, de equalizar até um limite, porque nós já deixamos pré-regulado, tá? Os erros mais comuns são ganho muito alto, né? Aí vem distorção, queima o equipamento, volume exagerado, essas coisas que mais prejudicam o sistema. Qual a melhor maneira de equalizar o som?
Então, geralmente a gente pede para o cliente deixar no máximo em 3/4 de volume, tá? Que daí já está distorcendo, já gera clipagem, já pode queimar o equipamento. Geralmente o grave, quanto mais alto, mais distorção, e o agudo também. Então você sempre tem que ter um pouco de bom senso para deixar um equilíbrio, né? Tá distorcendo, volta um pouquinho, não vai te dar problema. Agora que você já sabe escolher o seu som automotivo personalizado, é bom saber o que diz a legislação. Você pode colocar qualquer tipo de som no seu carro, desde que ele não seja audível do lado de fora do veículo.